Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. Agora vamos lá, e na hora de escolher as cores, que também é uma coisa assim, né? Como você mesmo diz, em ambientes internos é mais fácil, mas e na hora de escolher a cor de uma fachada? Como profissional, eu vou falar como a gente usa fazer para escolher as cores, que pode muito auxiliar as pessoas, por mais que pareça complicado, não é tão complicado assim. Tem, inclusive, algumas ferramentas na internet que qualquer pessoa pode encontrar, que a gente utiliza também para questões de escolha de cores. Chama círculo cromático. Ali ele tem distribuída externamente 12 cores primárias, depois tem secundárias e terciárias. Essas 12 cores a gente pode separar entre cores frias e cores quentes. Ali, se a gente for pegar assim, vou dar uma referência para vocês. Cores lado a lado são cores análogas. Então são aqueles famosos tom sobre tom, que todo mundo gosta de utilizar. Então pega assim, um tom de cinza e pega um cinza mais escuro, pega aquela paleta, sabe, de cores das marcas, e vai escolhendo ali naquela mesma paleta aqueles vários tons. Então seria essas cores análogas, as cores que estão lateralmente nesse círculo. Cores complementares, elas estão opostas, no mesmo sentido no círculo. Então, são cores, por exemplo, quando a gente tem uma arquitetura mais rústica, mais colonial. Se for todo mundo lembrar da arquitetura colonial brasileira, portuguesa, ela tem aquelas várias janelinhas com aquelas molduras. Sim. Utiliza muito essas cores complementares. Então ela tem ali, pode ser um fundo branco, e aí com qualquer outra cor, vermelho, amarelo, azul, que se usa muito, né? Ou ela pega um amarelo e contrasta com azul. Então são cores complementares que fazem esse destaque. Geralmente são cores que tu quer destacar alguma coisa na arquitetura. As molduras, por exemplo, em relação à parede, ou as janelas em relação à parede. Porque quando a gente fala de pintura, são vários elementos de uma fachada que recebem a pintura, não é somente a parede. Sim. Pode ser inclusive o piso. Então tem piso, janela, moldura, parede, vários elementos que podem se complementar e fazer a fachada ficar harmônica com a pintura, né? Depois disso, nós temos as triangulações de cores dentro do círculo monocromático também. Então a gente pode fazer composições, aí é um pouco mais ousado, mais arrojado, para quem gosta do Art Deco, de uma arquitetura um pouco mais diferenciada, né? Também fica muito legal. Quando a gente fala em pintura monocromática, aí a gente literalmente pega uma cor e, por exemplo, faz uma pintura mais minimalista, no caso de um estilo minimalista de fachada. Utiliza o branco, por exemplo, que eu acho que o branco é uma das únicas cores que a gente consegue fazer uma casa inteira sem nenhum problema. Porque se a gente pegar o tom de cinza e fizer uma casa inteira, a casa vai se tornar fria. O branco não. O branco é a base para tudo. Então uma casa toda branca é muito mais palatável aos nossos olhos do que uma casa, por exemplo, toda cinza. Isso acontece também quando a gente pega cores monocromáticas para a composição. A complementar pode ser branco com preto, também faz esse contraste legal. Gente, olha que interessante. Agora você veja, quando a gente fala de escolha de fachada, né? Vamos falar mais disso. As pessoas, elas tendem sempre a ir para um tom neutro, né? Elas não... Poucas pessoas ousam aí em colocar cores mais fortes, assim. E na hora de escolher, tem muita gente também que às vezes, assim, o branco, principalmente na nossa região aqui, né? Tem aquela coisa, suja muito. Qual é a cor mais usada, né? E por que as pessoas usam mais a cor neutra? Sabe que o engraçado é o seguinte, a gente tem a Pantone, que todo ano lança a cor do ano. Sim. Esse ano, inclusive, é um tom de marrom, né? O Mocha Mousse, que é aquele marrom mais achocolatado, né? Ele é um marrom gostoso de mousse mesmo. E eu verifiquei na passagem dos anos que a Pantone, ela vem de um aquecimento nas cores, porque o mercado ele vai mudando e vai pedindo novas tonalidades. Então, eu acho que as pessoas cansaram um pouco do cinza, porque o cinza já teve todos os tons de cinza nas fachadas. E eu acho que isso também vem no contragosto das pessoas por conta dessa frieza que o cinza carrega na cor. Muitas vezes, Lelinha, a personalidade da pessoa ela precisa ser impressa na cor. Às vezes, a pessoa pintou a casa de cinza, ela chega na frente da casa dela
ela gosta da casa, mas tem algo que não liga. Não faz aquela ligação. Não é pessoal. Não é porque a cor está errada, é porque a cor não entra em sintonia com a personalidade da pessoa ou da família. Gente, tem isso também. Existe essa coisa. Existe essa coisa. As cores têm uma influência muito grande na nossa vida. Quando a gente fala de pintar uma casa, a gente está falando de um universo onde a pessoa vive. É o acolhimento, o lugar que ela sai depois de um dia super estressante, ela vai para aquele local que é o ponto de segurança dela. Se naquele ponto de segurança não há identidade, eu estou falando não só de cores, mas os móveis, de tudo. Se não há identidade na cor da casa, é quase como um anteparo. Ela cria um anteparo invisível entre a casa e ela, então aquele não é mais um local de acolhimento. Vira um local somente de descansar depois que chega em casa. Não é um local para se viver, para se morar, né? Para se habitar. É somente um local de descanso. Então, essa personalização é importante, inclusive nas cores, porque as cores podem te estressar também. Imagina um quarto todo pintado num vermelho, assim, um magenta, um fúcsia. Não tem quem consiga ter uma noite tranquila num quarto desse, porque ela é uma cor vibrante, ativante. E quando você vai para dentro do dormitório, pretende descansar, pretende relaxar, entrar num processo de relaxamento. Então, a cor, ela entra muito nessa mesma sintonia de um relaxamento ou vibração. Então, é importante a escolha das cores. Bom, Jo, a gente aqui, se não tivesse um reloginho aqui apitando, a gente fica horas. Por isso a gente continua esse papo. Não vamos ficar por aqui, porque agora eu quero saber das cores. Como é que é essa coisa da vibração, do descanso e a importância das cores? A gente continua, então, na próxima semana? Vamos continuar, com certeza. Isso aí. Obrigada pela sua presença, minha querida. Obrigada eu. Os nossos agradecimentos à Brasilux, que oferece aí todo esse conteúdo tão bacana para você. É aqui no nosso Decore.